Uma boa noite a você que está aqui presencialmente, uma boa noite a você que está presente de maneira virtual. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa de Deus. Como o pastor Márcio falou na sua oração, nós iremos tratar do Apocalipse de Elias, né? Nós iremos falar em 3 quarta-feiras sobre 3 Elias. Se você já conhece um pouco sobre os 3 Elias ali, então eu convido você a estar junto conosco para que a gente possa se aprofundar mais no assunto. Se você está se perguntando assim, pastor, eu conheço um Elias ali, mas outros 2 eu talvez não ouvi falar, vem com a gente também essas próximas 3 quartas para a gente juntos aprendermos um pouco mais quem são esses Elias, as funções deles, nesse tema do Apocalipse de Elias, ok? Então vamos começar hoje, abrindo nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5, vamos falar do primeiro Elias. Tiago, capítulo 5, Tiago vai fazer uma menção aqui, falando um pouco da oração intercessora, vai fazer uma menção a Elias, e é com esse texto que a gente vai começar, e através desse texto a gente vai ver coisas maravilhosas que Elias fez. E eu poderia citar bastante, mas como não são aí todas as quartas-feiras, são só 3, vamos ficar só nesses de hoje, tá? De hoje, da próxima e da semana a seguir. Todos encontraram aí? Tiago, capítulo 5, vamos ler juntos do verso 15 em diante, diz assim: E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse texto, Tiago fala que Elias era homem semelhante a gente. Sujeito às mesmas paixões, cometia os mesmos erros, os mesmos pecados, mas a oração de Elias, ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Depois de 3 anos e meio, Elias orou para que chovesse e voltou a chover. Nesse intervalo de tempo, Elias orou para que um menino ressuscitasse, e o menino ressuscitou. E se Elias era homem igualzinho a gente, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, aos mesmos pecados, então o que é que ele fez de diferente para que uma oração que hoje nós consideramos assim poderosa, ressuscitar alguém para fazer não chover, o que ele fez de diferente da gente para que esse tipo de oração pudesse ser realizada e acontecesse, se concretizasse? Bom, então vamos lá para o texto que nós iremos estudar hoje mais a fundo, primeiro livro de Reis, capítulo 17, lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos ler do 1 até o 7? Diz assim: E Elias, eu preciso que você guarde algumas informações aqui, tá? Tesbita, guarda essa daí. Elias, Tesbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual me ponho em pé, não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro chamado Querite, guarda esse nome também, Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim, ele foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos ali traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu que depois de um tempo o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Elias, Tesbita, diz o texto, morador de Tesba, região ali de Gileade, foi até o rei Acabe para dizer ao rei Acabe que não ia chover. Aí eu volto e me lembro do texto de Tiago. Tiago fala: Elias era igualzinho a gente.
Mas sabe o que era um tesbita? Eu não sei se é da época de vocês, mas dos mais novos eu me refiro, né? Mas eu já estou ali nos 30, eu lembro que já era velho na minha época o desenho, mas passava um desenho chamado Capitão Caverna. Não. Lembra desse desenhozinho? Que ele tinha um porretezão assim grande, meio... Eu fico imaginando desse texto um Elias assim, meio brutão, sabe? Meio homem das cavernas. Porque isso era um tesbita. Ele era aquele tipo que puxava assim a mulher pelo cabelo, ele arrastava assim, sabe? Meio brutão, meio grosso com as palavras, indelicado. Esse era Elias. Só que Deus olha para Elias, e eu fico imaginando que semelhante a Pedro, não olha para quem ele é, mas para quem ele pode se tornar. E aí Deus pega Elias, diz assim: Elias, você vai ser o rapaz que vai chegar lá em Acabe. E perceba no texto que Elias não chega em Acabe dizendo assim: olha, o Senhor mandou eu vir até aqui, porque Deus disse que não vai chover. Elias fala assim: segundo a minha palavra, eu estou falando, não vai chover. Aí Deus, ele vai agora trazer Elias para um processo. Que processo é esse? Elias era um tesbita, chegou até o rei e disse: não vai chover. Ok. Aí Deus chega para ele de novo e fala assim: Elias, agora é o seguinte, você vai se retirar para o Oriente, vai para um lugar que lá tem um ribeirozinho, lá vai vir uns passarinhos aí, vai te alimentar lá, vai te trazer um pãozinho de manhã, você vai ter o ribeiro para beber da água lá, você vai passar esse tempo lá. O nome do lugar? Querite. Querite é uma palavra que significa cortar ou fatiar. Mas não cortar aleatoriamente, sabe, assim, como você corta ali um legumezinho, não. É cortar para deixar no molde de um encaixe. Tipo assim, eu preciso encaixar essa peça aqui, eu vou cortar ela para que ela caiba aqui nesse lugar. É isso que significa querite, cortar para caber. Perceba, Deus estava agora num processo que ele ia moldar Elias, ele ia cortar Elias, para que Elias coubesse da forma que Deus queria nos seus planos, para que Elias se encaixasse da maneira certa, e isso vai fazer toda a diferença. E Elias vai lá para Querite, fica lá um tempinho, debaixo de uma arvorezinha, todo mundo lá na seca, Elias com água do ribeiro. Só que eu fico imaginando que aquele riozinho cada dia mais ia diminuindo. Um dia secou. Um dia parou de chegar lá a água. Um dia o iFood dos Covos parou de chegar. E aí surge uma pergunta agora. Que plano de Deus é esse que vai trazer Elias para um lugar, para fazer uma profecia em nome de Deus, e aí agora Deus vai deixar faltar? Que tipo de provisão é essa? Lembre-se do seguinte: Elias estava passando por um processo de transformação, de cortar para caber. Sabe qual é a diferença da oração de Elias para a nossa? Zero. Porque, escute uma coisa, o poder de uma oração não está naquele que ora, está naquele que está ouvindo a oração. Enquanto você ora, você é capaz de crer naquele que está ouvindo a sua oração. Enquanto você ora, você continua acreditando que aquele que ouve a sua oração é capaz de realizar isso que você está pedindo. Porque às vezes tem esse fator e tem um outro fator. As coisas às vezes vão acontecer na nossa vida até pela maneira que a gente ora. Como assim? Bom, aqui não se faz muito, mas lá em Maceió, de onde eu venho, a gente tem quarta-feira, o pessoal se levantava, né, 3 daqui, 3 de lá, vamos fazer os pedidos. E era o culto das lamentações. Já viu? O culto das lamentações de quarta-feira. Se levanta, não, é porque isso aqui, aquilo lá, se levanta. E eu fico imaginando uma vez um pastor, né, não estava presente, mas ele falou que um pentecostal entrou assim no culto, e quando viu aquilo lá, ele falou: rapaz, o negócio aqui está feio, né? Nossa igreja, a gente está lá, tá, e foi embora. Agora, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pede coisas para Deus sem saber o que está pedindo, e quando acontece a gente fica: mas por que, Senhor? Por que o ribeirinho ali secou?
Por que agora Deus parecia que estava tudo tão providenciado, assim, tudo para ir tão certinho, por que agora deu errado? Já prestou atenção em algumas coisas que a gente pede a Deus? Já prestou atenção naquela canção que a gente canta, que diz assim, eu quero ser, Senhor, lembra? Como um vaso. Aí a canção fala assim, quebra a minha vida e o quê? Faz-a de novo. Você reparou o que você está pedindo quando você canta isso? Deus olha você cantando esse louvor e fala, deixa comigo. Aí, Senhor, quebra e faz de novo, porque eu preciso de uma renovação, Aí quarta-feira vem na igreja, irmãos, eu queria pedir oração, porque foi demitido, ou acabou meu namoro. Aí Deus fala, mas você não pediu. Mas eu pedi para coisa ruim acontecer, não, você não pediu isso, mas você pediu para Deus refazer, e Deus não tem como refazer se continuar do mesmo jeito. É o querite, precisa cortar algumas coisas para poder caber, porque não tem como ter uma coisa melhor se continuar na coisa ruim, não tem como melhorar se Deus não tirar, não tem como fazer uma reforma na cozinha ou em qualquer outro lugar da casa, se não quebrar uma paredezinha ali, se não arrancar o que é velho para colocar aquilo que é novo, para caber aquilo que é novo. E é isso que Deus precisa fazer com Elias agora. É por isso que esse ribeirinho agora vai secar. É por isso que a torrente de água vai parar um pouquinho agora, porque faz parte do processo de transformação de Elias. E se a nossa torrente uma hora ou outra secar, também faz parte do nosso processo de transformação, porque um dia você também orou e talvez você tenha até esquecido. Mas Deus não vai esquecer porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Tá, e o que vai acontecer com Elias agora? Bom, agora acabou o pão, acabou a água. Deus chama Elias e fala o seguinte, você vai para um lugar, Elias, chamado Sarepta. Lá você vai encontrar uma mulher. Essa mulher, ela vai te sustentar. Ela é viúva. Aí Elias vai. E é um caminho longo. E eu já começo a imaginar, assim, de maneira visual, Elias saindo. Não sei se ele conseguiu guardar um pouco de água para a viagem ali, fazer o caminho, mas eu imagino ele bebendo toda a água na viagem, chegando lá morrendo de sede, descabelado, as roupas todas daquele jeito lá, um solzão rachante. E quando alguém fala assim, olha, fica tranquilo, por exemplo, na época que eu portava, você vai ficar na casa de tal pessoa lá, fica tranquilo. Eu imaginava assim, então vou estar tranquilo. Porque se alguém fala assim, essa pessoa vai cuidar de você, você imagina que ela tenha condições de cuidar de você. Mas quando Elias chega lá, o que ele vai encontrar é uma mulher colhendo uns gravetos, diz o texto no capítulo 17, aí eu não vou ler por causa do tempo. Mas ela está colhendo os gravetos lá, e Elias chega nela, e queridos, está faltando água. Faz tempo que está faltando água. E sabe a primeira coisa que Elias disse para a mulher? Você não tem aí um pouquinho de água para mim? E eu fico imaginando, a mulher era cirofenícia, ela não acreditava no mesmo Deus que nós acreditamos, no mesmo Deus que Elias acreditava. Mas ela olha para aquele homem, ela reconhece talvez ali o homem, e eu imagino se ela fez uma cara feia, uma cara estranha, mas ela foi buscar água, e quando ela estava indo buscar a água, aí Elias fala assim, só um instante, não sei se a senhora tem um pãozinho também? E a mulher vira assim, olha para Elias. Eu não sei se você sabe se está faltando água, e está difícil as coisas aqui, Elias. Mas olha só, tão certo como o teu Deus vive, ela fala para Elias, eu não tenho nada na minha casa. O que eu tenho é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha ali. Eu estou recolhendo esses gravetos aqui, que é para fazer o fogo ali, para a gente fazer a última refeição, meu filho e eu. Nós vamos comer e esperar a morte chegar. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a última refeição da gente. Então, desculpa, mas eu não tenho como te ajudar. Aí Elias insiste e diz assim, olha, pega a farinha, pega o azeite, faz ali o bolinho, faz um grande, faz outro menor e dá o grande para mim. Serve a mim primeiro. Se fosse você, o que é que você faria nessa situação? Olhei para ele, mas que cara folgado, né? E como é que eu vou
Como é que eu vou dividir? É a minha última refeição. A gente não quer dividir nem o último pedacinho do lanche com o outro. Imagina dividir a última refeição da vida com um camarada estranho, nunca viu, não sei quem é, está vindo, está pedindo aqui, já pediu água, já vou dar água, é o restinho que tem, e agora está pedindo a comida também, não sei não. Para ele primeiro, o maior para ele. Elias fala assim, se você fizer isso, te garanto, o teu azeite e a tua farinha não vai acabar. Aí aqui entra um negocinho de 2 letras, mas com um significado enorme, chamado fé. Porque se primeiro ele multiplica para depois ela dar, é fácil, né? Olha, vou multiplicar aqui agora, vamos orar, vou multiplicar agora, e você pode fazer para mim e para você. Mas não acontece assim, primeiro você me dá, depois você vai ver que a multiplicação vai acontecer. Esse é o problema, esse que é difícil. Só que Elias está lá não só para ser sustentado, Elias está lá para pregar para essa mulher, para ter um testemunho para essa mulher. E Elias está lá também para ser moldado por Deus. Porque no final das contas, quem irá sustentar os dois é Deus. Ela fez o que Elias estava pedindo. E o texto vai dizer que em nenhum momento acabou nem a farinha e nem o azeite daquela mulher. Em nenhum momento. Só que tem mais uma coisinha. Se você estiver aberto aí ainda, com a sua Bíblia aberta, o texto fala que o filho da mulher morreu. Passando-se muitos dias, o filho da mulher foi acometido de uma doença e faleceu. E a mulher virou para Elias e falou assim, por quê? Por que você trouxe isso até minha casa? Por que você veio e trouxe essa maldição aqui? Crença da cabeça dela. E Elias, ouvindo as palavras da mulher, falou com Deus, dizendo, Senhor, por quê? Eu vim até aqui para ajudar, eu estou aqui no processo de transformação, por que isso aconteceu? Por que está caindo a culpa sobre mim? E aí Elias vai pegar o filho da mulher e vai orar agora. E queridos, eu não sei, se você souber onde tem na Bíblia, antes de 1 Reis, capítulo 17, outra pessoa orando para ressuscitar alguém, me mostre depois. Porque parece que o que Elias vai pedir agora aqui é algo que nunca foi pedido antes. Elias teve a ousadia agora de pegar o menino e orar por uma coisa que ninguém antes orou. Pedir algo que ninguém antes pediu. E olha o verso 19 do capítulo 17, fala assim, ele disse, dá-me o teu filho. E ele retirou do seu seio e fez subir para um sótão, onde ele habitava, e deitou sobre a própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre essa viúva em que me hospedo, ou ao matar o seu filho. E ele estendeu sobre a criança 3 vezes Elias vai orar aqui. 3 vezes Elias vai orar. Sobre a criança 3 vezes, e suplicou para que permitas que a alma dessa criança retorne novamente a ela. A melhor tradução do original é que essa criança volte à vida, ou que o fôlego de vida volte a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, verso 22. E a alma da criança voltou, a criança reviveu, o fôlego de vida voltou até ela. Eu fico pensando, já tinha acontecido um primeiro milagre. Era Elias ter orado para que não chovesse. E, através da palavra do Senhor, não choveu. Não foi através da palavra de Elias, através da palavra do Senhor. Porque, repito, o poder está em Deus. Depois, Elias vai ser sustentado por Deus lá no Ribeiro de Querite. E vai começar o seu processo de transformação. Depois Elias vai chegar na casa da mulher e a farinha da botija dela não vai acabar, o azeite dela não vai acabar. E sabe, só que agora Elias vai orar por este menino. E eu imagino 3 vezes, a primeira vez que ele ora, o menino não ressuscita, não acontece nada. E ele ora assim e ora uma segunda vez. E nada. Aí ele ora uma terceira vez. E o menino volta a viver. Aí depois tem uma outra história.
faz 3 anos e meio que não chove, diz lá o livro de Tiago, por 3 anos e meio não choveu. Aí Elias vai lá num lugar, ele está lá com o servo dele, e aí ele vai orar a primeira vez para que volte a chover. O Tiago fala isso, ele voltou para que, orou para que voltasse a chover e voltou a chover. Aí ele ora a primeira vez, não choveu, ora a segunda, não, a terceira também não. Aí ele orou 4, 5, 6, para que na 7ª, o texto bíblico vai falar, então apareceu uma nuvem, como ali da palma de um homem, começou a surgir outra aqui, outra ali, então choveu de novo. Semelhante ao primeiro Elias, eu quero te perguntar, quantas vezes você tem orado por aquilo que você tem pedido? Às vezes nós oramos uma única vez, pela cura de alguém, por alguma coisa que a gente quer, e Elias, às vezes, precisou orar 7, outras vezes precisou orar 3. Eu conheço história de mães, de pais, de filhos que oraram pelos pais, passaram anos orando. Anos orando. Mas Deus não me escuta na primeira vez que eu oro, escuta. Mas eu não sei se você se lembra da oração de Ana. Ana, quando orou para que Samuel viesse, Ana orou com um propósito, dizendo, Senhor, eu quero meu filho, porque a situação aqui está complicada. E se você vê a estrutura da oração de Ana, você vai perceber o seguinte, não é a primeira vez que Ana está fazendo uma oração dessa, porque um tipo de oração dessa não se acerta de primeira. Ana tinha comunhão com Deus, tinha contato com Deus. Elias era um homem que estava sendo cortado, que algumas coisas estavam sendo retiradas para caber, mas ele tinha contato com Deus e ele continuava todos os dias orando. E às vezes mais de uma vez pela mesma coisa. O quanto você está disposto a orar para caber dentro dos planos de Deus? Algumas coisas precisarão ser retiradas. Algumas coisas Deus precisa cortar e jogar fora. Isso aqui não cabe aqui. Isso aqui também não cabe. E aí o desafio que fica é, ser usado por Deus significa estar inteiramente disposto para que Ele corte o que precisar cortar, tire o que precisar tirar, para que eu caiba nos moldes de Deus e não nos moldes que eu acho que tenho que estar. Essa é a mensagem que o primeiro Elias vai trazer para a gente. A pergunta que fica é, hoje nós temos tanto dos que estão aqui presentes, quanto você que está em casa, ou que está em qualquer outro lugar. Temos aqui pessoas dispostas a ser esse Elias, a deixar Deus cortar aquilo que for necessário para caber nos moldes dele. Nós que estamos aqui hoje, a começar em mim, estou eu disposto a abrir mão daquilo que eu gosto, abrir mão daquilo que eu acho legal, daquilo que eu quero, para dizer, Senhor, por favor, se não está dentro dos teus planos, se não está dentro dos teus conformes, por favor, corte, lance fora, para que eu seja melhor aos teus olhos, para que seja melhor na tua obra, para que seja melhor na tua causa. Esse é o desejo? Você está disposto a isso? Tem certeza do que você está fazendo? Tem certeza do que está pedindo, depois não adianta reclamar. Existe um texto no livro de Josué que Josué falou para o povo assim, olha, vocês precisam decidir, ou vocês vão servir a deuses, ou se vão ao Senhor, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas falaram assim, não, antes serviremos ao Deus de Israel. Aí Josué falou assim, então vocês são testemunhas contra vocês mesmos, que hoje vocês decidiram servir o Deus de Israel. Aí as pessoas falaram assim, sim, nós somos. Então, quando você levanta a mão, imagina que você está sendo fotografado pelo céu, assim, ó. Depois de lá, você vai ser testemunha contra você mesmo, ó. Está aqui, ó. Você escolheu. Mas eu repito, Deus precisa de Elias hoje. Vou perguntar de novo, ver se você tem certeza. Nós temos aqui essa noite pessoas dispostas a deixar Deus cortar o que precisar para caber dentro dos moldes dele? Amém, louvado seja Deus. Então vamos orar. Nosso Deus e maravilhoso Pai, assim como o Senhor usou Elias, nós também queremos ser usados. Elias foi um homem de oração, Elias foi um homem que se dispôs a te servir, Elias foi um homem que permitiu ser cortado de algumas coisas para caber no teu plano, e assim talvez nós precisamos hoje.
Uns talvez mais, outros talvez menos, e eu não sei o que cada um precisa ser cortado, de que cada coisa precisa ser tirada da vida, mas o Senhor que está aqui presente conosco, conhece cada coração, conhece cada pessoa, e sabe o que precisa ser retirado. Por isso, mesmo que nos doa, nós concordamos, e temos a plena consciência, de que tudo que o Senhor tem a oferecer é muito melhor. Então talvez corte e doa agora, mas se enquadrar naquilo que o Senhor tem planejado para cada um, para ser Elias nesses tempos, é muito melhor do que aquilo que a gente imagina. Então, por favor, Senhor Deus, lembre-nos disso também. E desde agora, mais uma vez, entregamos nossa vida em Tuas mãos. E mais uma vez, queremos ser como esse vaso que nós cantamos, que nós oramos às vezes nessa oração cantada. Quebre-nos e faça-nos novamente, conforme os Teus moldes, conforme a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.